Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação. Série Bênçãos e Maldições, Mitos, Crendices e a Verdade da Palavra. Estudo número 2. Maldição hereditária. Na primeira parte desta pequena série, estabelecemos a base para que tenhamos um melhor entendimento sobre bênçãos e maldições segundo a Bíblia. Explicamos que muito do que se ouve sobre este assunto não passa de superstições, conceitos populares sensacionalistas sem o respaldo da palavra. São estes tipos de fábulas que fornecem abundante material para a proliferação desenfreada de falsos profetas, falsos pastores, falsos missionários, falsos apóstolos, falsos bispos e outros exploradores da consciência e do sofrimento alheio. Mateus 7:15 e 1 Timóteo 4:7. Toda a maldição que existe está ligada à desobediência a Deus. O padrão claramente estabelecido nas Escrituras é que todas as bênçãos proferidas por Deus estão ligadas à obediência. Verso: abençoados, grego makarios, são os que ouvem, grego akouo, a palavra de Deus e aguardam, grego philasso. Lucas 11:28. Da mesma forma, toda a maldição que Deus colocou sobre alguém foi sempre devido à desobediência à sua palavra. Esta verdade incontestável pode ser verificada logo de imediato no relato da criação em Gênesis 3, quando a desobediência de Adão e Eva foi a causa de uma série de maldições colocadas sobre o casal, a serpente e até sobre a própria terra em que vivemos. Em seguida, no capítulo 4, uma outra maldição é proferida sobre Caim, por ter assassinado o seu próprio irmão. Deus sempre envia bênçãos à pessoa que crê e que obedece a Ele. Em se tratando de bênçãos, a maior delas foi a de Abraão, também em Gênesis, como um reconhecimento de Deus pela demonstração de uma fé inabalável demonstrada por ele ao abandonar a sua terra natal e ao se dispor a sacrificar o seu próprio filho em obediência à palavra do Senhor. Foi por causa desses atos de obediência que Deus abençoou a Abraão e separou, santificou os seus descendentes para servir ao Senhor em total devoção e submissão a Ele e aos seus mandamentos. Verso: porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Gênesis 22, 16 e 17. Este povo separado foi a nação de Israel até o sacrifício do Messias, e o Israel espiritual, o povo cristão, até o presente.
Verso: E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12, 2. Que esta bênção se estende até a nós é explicado pelo nosso irmão Paulo. Verso: E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3, 14 e 29. Irmãos, eu precisaria de muitas páginas se fosse comentar aqui todas as bênçãos e maldições proferidas por Deus e de como todas elas estão ligadas à obediência ou à rebeldia do seu povo. Mas não vejo necessidade de fazê-lo, pois a principal razão desta série é por abaixo algumas crendices sem fundamento bíblico. Na Bíblia não existe nenhuma menção de cultos ou rituais especiais para receber bênçãos. Primeiro, nenhum líder possui autoridade do Senhor para proferir bênçãos arbitrariamente sobre qualquer alma. Não é porque um simples ser humano, de calça ou saia, grita, bate o pé, impõe a mão e unja alguém, que Deus se vê em posição de ter que solucionar os problemas e dificuldades que a pessoa enfrenta. Não existe nenhuma menção na palavra de Deus de rituais ou cultos especiais para o recebimento de bênçãos. Deus, sim, abençoará todo aquele que se arrepende, se humilha, se converte, morre para este mundo e procura servi-lo fielmente. Segundo Crônicas 7:14, Isaías 29:19 e Mateus 5:5. O filho fiel, na realidade, nem precisa pedir por bênçãos, pois elas são naturalmente enviadas pelo nosso amado Deus, como nos disse o próprio Jesus. Verso: O seu Pai no céu sabe que vocês precisam de todas estas coisas? Mateus 6:32. Do que se trata a maldição hereditária? Segundo aquilo que se conhece por maldição hereditária, maldição de gerações, ou ainda maldição geracionais, simplesmente refere-se às consequências de uma vida de rebeldia, a qual os pais, pelo ensino e mau exemplo, passam para os seus filhos. Todos nós conhecemos famílias que possuem gerações de filhos violentos, abusadores, alcoólatras, fumantes, depravados e outros males semelhantes ou ainda piores. Não foi Deus que, sem qualquer motivo, colocou sobre os filhos as mesmas propensões para o mal que as gerações anteriores possuíam, mas sim os seus pais, que os ensinaram, direta ou indiretamente, a seguir no erro. 1 Reis 15:3, 1 Reis 15:26, 1 Reis 22:52. Em outras palavras, maldição hereditária geralmente é uma violência física e espiritual auto-infligida. Como quebrar uma maldição hereditária? Quanto a como interromper ou quebrar uma maldição hereditária, o método é o mesmo que todo pecador, incluindo eu, precisa usar para se ver livre da escravidão do pecado.
uma genuína entrega a Cristo. Não se quebra a maldição hereditária através de doações, visitando uma determinada igreja, assistindo a um programa na televisão ou bebendo uma água ungida. Reconheço que alguns que procuram a ajuda dos exploradores da fé o fazem por ignorância. Mas muitos preferem esses métodos porque, no fundo, não querem abandonar os seus pecados e buscam por atalhos que não solucionam os seus problemas. Verso. Cavam cisternas quebradas que não retêm água. Jeremias 2:13. Deus irá interromper qualquer maldição para a pessoa que se arrepende e obedece. Queridos, o nosso Deus possui uma paciência indescritível para com todos nós, pecadores, e está sempre disposto a interromper qualquer maldição hereditária presente nas famílias. O Senhor realmente punirá a iniquidade dos pais que segue existindo nas gerações seguintes, mas nunca o fará quando os filhos se arrependem e se voltam para ele. Verso. Pois todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4 e Ezequiel 18:20. Além do que, irmãos, o Senhor não tem nenhum prazer na morte do ímpio, mas prefere sim que ele se arrependa e viva. Verso. Tenho eu algum prazer? Hebraico refes. Na morte, hebraico mavet. Do ímpio, hebraico recha. Diz o Senhor, hebraico Adon. Deus, hebraico Yahová. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, hebraico Hayá. De novo, tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Ezequiel 18:23. A vontade de Deus não é amaldiçoar, mas sim abençoar. Sim, sabemos que as Escrituras nos falam sobre maldição hereditária, embora não exatamente nestes termos, mas de forma alguma como os interesseiros ensinam. Observe a verdade e veja como o nosso Deus é bondoso em suas próprias palavras. Verso. Visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Êxodo 25. Note que a punição ocorre aos filhos que seguem odiando ou desprezando o Criador, assim como seus pais os faziam. Deus não está punindo a nenhum inocente. Observe agora o verso que vem logo a seguir. Mas trato com bondade e misericórdia a milhares de gerações que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 26. Compare 4 com milhares e decida você mesmo qual é realmente a vontade do nosso amado Pai. O nosso Deus quer amaldiçoar ou abençoar a vocês? Certamente que o desejo do Senhor é sempre a bênção e não a maldição. Espero te ver no céu. Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é marcus
sdasilva.org.